Olha, mais um grupo que eu estou perdendo aqui hoje, de alunos qualificados, são as crianças. Elas também irão para a aula à parte, já estão lá. As crianças que não foram podem ir para o departamento infantil. E volte rapidamente, porque a peça, sobretudo, interessa muito a todos, mas as crianças também. Né? Muito bem. Percebi que muitos nos visitam nesta manhã, os pastores e irmãos de outras localidades, já foram abraçados, de fato são bem-vindos mesmo, né? Todos vocês. Pastora Abigail, Deus abençoe sua vida, graças a Deus. Amanhã festiva, né? Próximo final de semana já é começo do Natal, né? Vai emendar até terça-feira, de sexta a terça, né? Mas, em razão disso, a gente sabe que muitos viajam. Estamos antecipando, o Itamar teve essa ideia de realizar pela manhã a cantata de Natal. A razão por que eu vou resumir um pouco a lição de hoje. Meus irmãos, vocês que têm frequentado regularmente a escola, é aluno assíduo, tem acompanhado as lições, sabe que nós estamos estudando Neemias, que são 13 capítulos, portanto 13 lições. Hoje estamos na lição de número 11, no capítulo 11. Domingo que vem, capítulo 12, encerrando dia 30, com a lição de número 13. Até o capítulo 6, temos a narrativa de Neemias lutando para reconstruir os muros da cidade, as muralhas, as casas, a cidade, enfim. A partir do capítulo 7, há uma outra preocupação. Agora já é mais de ordem espiritual e de ordem social. A obra física estava pronta. É como construir um templo. Agora vamos organizar o culto, né? Vamos encher a casa, ganhar almas, porque aí o templo está construído. Tem que ter pastor, tem que ter diácono, tem que ter presbítero, tem que ter departamento de senhoras, tem toda uma organização para o templo funcionar, para o culto funcionar. E era o que acontece hoje, por exemplo. Terminada aquela parte física, agora precisaria então organizar a cidade. Porque viver em sociedade não é fácil. É por isso que criam-se as regras, né, de condutas na área social. Exatamente porque quem vive em sociedade sabe que o meu direito termina onde começa o direito do outro. Numa sociedade de bárbaros, que não tem leis, constituições, normas, cada um faz o que acha que deve fazer, não respeitando o espaço do outro, vira desordem. Aliás, já é desordem, né? Já é desordem. Por isso que no convívio social, esse convívio é norteado por regras. Muita gente não consegue viver em sociedade, porque não consegue respeitar as regras que se impõem. Né? Você sai aí, está cheio de sinalização na cidade. Tem os semáforos, controla a velocidade. Imagine, só pode ser 60 por hora. Aí eu vou a 120. Estou quebrando a regra. Vai ter acidente, né? Vai ter problemas. Vai ter dificuldade. O sinal está vermelho, o trânsito intenso, antes das 11 da noite, né? Porque depois, né, Célio, das 11 da noite, você pode ter cuidado e passar com o sinal fechado, desde que não tenha uma câmera para filmar você. Não é? Mas a própria polícia orienta isto, porque meia-noite, 1 da manhã, chega o tanto de viagem no interior, 2 da manhã, para no semáforo, poderia ser abordado por algum bandido, né? Então você diminui a velocidade e com cuidado você passa. Mas isso é uma regra informal, mas é regra, né? É regra. Imagine você desobedecer as normas, as regras que existem.
Você tem que pagar imposto, é regra, é norma, princípios, você não paga. Como que o município vai poder cuidar da cidade, da limpeza da cidade, organizar a cidade? Se a pessoa não obedece regras e normas de condutas e práticas para o convívio social. Tem gente tão má, tão cruel, tão violenta que não pode viver em sociedade. Ele não obedece às regras, então ele é detido, preso, não é? Armazenado num lugar à porta, isolado da sociedade, porque ele não demonstrou que ele pode viver em sociedade. Às vezes ele recebe lá uma reeducação, né? O alvo é esse, o objetivo é esse, né? Ser reeducado para ser reinserido na sociedade. A partir de agora, não, agora eu vou me conduzir bem, né? Vou respeitar o direito do outro, as pessoas, não vou ser mais violento. É possível alguns, não é? Que aprendem a lição e passam a conviver. Então Neemias era um líder por excelência, e ele queria a excelência, buscava, e a lição diz, o desafio de reorganizar socialmente a cidade. Cidade que fora devastada, o povo levado cativo, voltaram incorporando culturas diferentes, um povo meio misto, que não tinha aquela origem gerada pelo Antigo Testamento, tinha perdido o vínculo com a palavra, a maioria deles. Mas qual era o problema aqui da lição de hoje? Qual era o desafio aqui hoje? Não tinha habitantes em Jerusalém suficiente para poder ocupar todo o espaço, a cidade era murada. Estava sobrando casas, em setores não tinha ninguém morando, habitando. Ao lado das muralhas tinha que ter habitantes para proteger, não é, a cidade. Então a cidade estava com menos habitantes do que seria o normal. Jerusalém tinha uma população muito grande antes de ser levada cativa, de ser destruída. Agora não voltaram tanta gente. Quem voltou não ia morar numa cidade devastada, sem muros, sem proteção. Então eles começaram a morar na periferia de Jerusalém, né? Espalharam pelo território de Israel, mas na cidade de Jerusalém, pouca gente. Agora a cidade estava pronta para ser habitada, e tinha que ser habitada. Mas quem quer morar em Jerusalém, irmão? Isso aqui parece que é uma incógnita, né? Uma incoerência, uma coisa fora do comum. A palavra chama aqui, cidade, a Santa Jerusalém. Está no capítulo 11, verso 1. Que habitasse na santa cidade de Jerusalém. Toda a vida Jerusalém é tida como a cidade do grande rei, né? Quem não quer morar na santa cidade de Jerusalém? A maioria não queria habitar. Para guardar a cidade, proteger a cidade, trabalhar no ofício, no culto, no ofício religioso, porque o templo convergia a nação toda para lá, tinha que ter muita gente trabalhando, vivia em torno do culto que celebrava ali. Quantos ofícios, quantos sacrifícios de animais, ali era um comércio, era uma agitação, tinha que ter muita gente, mas tinha pouco, subhabitada Jerusalém. Imagina os irmãos, quando nós mudamos para Goiânia, em 1970, Goiânia tinha 250 mil habitantes. É uma cidade do quarto de Rio Verde, né? Em 1970. A cidade, muitos setores, mas muitos lotes vagos, né? Como tem até hoje, né? Vazios. A cidade não é ocupada, densamente ocupada como deveria ser. Alguém que guarda um imóvel, um lote por 50 anos e não vende, está valorizando, está juntando lixo ali, capim, tudo, não é? E dengue, e ele não cuida. Por isso que o imposto é maior em cima do ITU, né? Para forçar ele a construir, a habitar o lote, porque habitando é mais seguro para o vizinho da direita, da esquerda. O lote pode ser um local de bandido se esconder, e acumular tanto lixo, e pneu velho, e vem dengue. Então precisa habitar a cidade. Tem normas para isso hoje, tem lei para isso que incentiva isso. E que o governo quer impedir a expansão urbana, né? Loteamentos. Mas quem tem um terreno em volta de Goiânia quer lotear, porque vale o quê? Não é? Você vende aí um alqueire por 300 mil, o loteia vai 1 milhão. Então vale a pena essa questão da expansão imobiliária,
E a cidade acaba tendo dificuldade com transportes, né, com ônibus. Então veja Neemias naquela situação. Ninguém queria morar em Jerusalém. Você sabe que o governo incentivou e incentiva, tem um governo esquerdista que não. A ocupação da Amazônia por fazendeiros, por industriais, por gente. Claro que é aquela questão da sustentável, né? Sem destruir a natureza que existe ali, para impedir o quê? Que potências vai na frente e invada a Amazônia. Ela tem que ser ocupada pelos brasileiros, para proteger. O exército está lá, para todo lado, né? Ocupando a Amazônia, para que nações estrangeiras não invadam a Amazônia. Tem que ocupar Jerusalém, para ninguém achar que está fácil lá e derrubar Jerusalém de novo. Tem que ter uma população forte, preparada, qualificada, armada, muita gente, porque mete medo do inimigo. Mas do jeito que está lá, é chamar inimigo. Então Neemias queria reorganizar essa questão. O que ele fez? Primeiro, só habitava lá levitas, sacerdotes, quem lidava com o culto. Qual a lição que ele quer te dar para nós hoje? Quem tem compromisso com a igreja? Primeiro, quem por dever de ofício como eu, tem que estar aqui, né? Todo culto, quase todos os cultos. Se eu não estou, está o vice, está o segundo, está o quinto, está o secretário, tem diácono daqui, tem diaconisa dali, tem porteiro que tem que chegar. Por quê? Tem que vir. Dever de ofício, para cuidar do culto. Tem gente que não pode faltar, senão o culto não funciona. Mas e os demais? Vem se quiser, né? Vem se quiser. Ah, não vou não. Não tem cargo nenhum na igreja, não tem ofício, tem função. O que eu vou fazer lá? O pensamento do povo era esse: morar em Jerusalém para quê? Vou ficar aqui na minha chacrinha mesmo, na minha fazendinha, na beira aqui do Jordão. Vou ficar aqui nas montanhas de Gileade, vou morar aqui em Belém, vou ficar... Jerusalém é complicado, né? Difícil, a cidade que o povo almeja destruir toda hora, não vou morar lá não. É perigoso ir para a igreja, é perigoso ser crente de verdade, é perigoso você vir adorar a Deus. Isso não é para qualquer um não, é para a gente ter coragem, fé, convicção de quem Ele é, prestar culto a Deus. Vamos habitar a cidade. Quem quer morar? Quem vem? Vamos criar um incentivo aqui, né? Vamos criar um incentivo para o pessoal mudar para Jerusalém. Dar lote de graça. E as casas desabitadas, pode vir morar, pode ocupar essa casa, vem. Pouca gente se ofereceu. Tanto é que aqui diz aqui, quando alguém voluntariamente oferecia, todo mundo batia a palma, bendizia ele. Está escrito aqui, ó. Oh, essa família resolveu morar em Jerusalém, graças a Deus. Bem dizia. Aí Neemias falou: não, eu sou um cara organizado, um líder por excelência. Deus me deu uma direção. Vou fazer um sorteio. De cada 10, um tem que morar em Jerusalém. 9 pode ficar fora. Reunia 10 companheiros aqui e sorteava. Oh, a sorte caiu na família do irmão João. Você tem que sair da sua região, da sua cidade, do seu campo e mudar para Jerusalém. Eu vou, né? Fui sorteado. O que para muitos seria algo não cobiçado, para muita gente, irmão, é uma honra. Quanta gente foi sorteado? De 10 no mundo, Jesus escolheu você para vir frequentar a casa dele. Foi um sorteio, caiu a sorte na sua família e você vai frequentar a Assembleia de Deus de Campinas. Quem sabe do mundo espiritual Deus fez isso. Tem que encher aquele templo aí. Tem que encher aquela casa de Deus. Morar na santa cidade de Jerusalém, eu fui sorteado. Que privilégio. Para a gente é um peso vir para a igreja, vir para Jerusalém. Mas para muita gente é uma honra, né? Eu vou para a casa santa de Deus, servir naquele tempo, naquele culto, no meu ofício que Deus me colocou para servir. Vem com alegria. É isso que acontecia lá.
Então aquele critério que Neemias adotou, funcionou, né? De cada 10, um foi sorteado com uma família, e a cidade acabou por ser habitada. Sendo habitada, ela tinha proteção, segurança, gente para trabalhar na cidade, para cuidar da limpeza da cidade, da organização, da vida social, do comércio. Tem que ter alguém que coloca lá um mercadinho para vender, não tinha, não é? O outro coloca lá uma sapataria, cortar o sapato, o outro coloca, e a cidade se tornou então uma cidade verdadeira, que não era escombros, morada de morcego. Agora não, agora estava habitada, tinha gente, não é? Tinha gente, cuidava do saneamento básico, cuidava de tudo. Jerusalém passou a ser uma cidade cujo nome é cidade mesmo, não é? Agora é um nome digno, uma santa cidade, irmão, não pode ficar abandonada. A obra de Deus tem que ser sempre alguém para fazer ela, para estar presente, adorando a Deus, servindo a Deus na sua casa. Não pode ficar deserta, é muito triste isto. Quer ver um culto triste? Quando o povo não vem. Só chegam os oficiais da igreja, tá? Conjuntos, músicos, não é? Até para pregar, irmão, quando a igreja está cheia é melhor. Você fica mais inspirado. Mas um negócio deserto, né? O povo meio desanimado, a meia dúzia, não dá glória, não fala aleluia, não levanta a mão, não faz nada. Vai desmotivando até aqueles que dever de ofício têm que estar aqui. Então não me deixe só. Venha sempre, você foi sorteado por Deus, escolhido pelo Senhor para habitar nessa casa. Neemias reorganizou, quer dizer, colocou em ordem aquilo que estava em desordem. Aliás, a obra de Deus, irmão, Neemias era um líder religioso, político, muito zeloso. Tudo para ele tinha que ser excelente. E a gente tem que pôr em boa ordem as coisas, né? Eu estava lendo hoje ainda, Paulo designou Tito para ficar em Creta. E falou, estou te deixando aqui, para você colocar em boa ordem as coisas que ainda faltam. As igrejas iam surgindo, multiplicando na Europa para todo lado, mas crescia desorganizado, né? Então você vai ser um superintendente dessa região aqui, ó, para colocar em boa ordem as coisas que ainda faltam. A Bíblia diz, e Paulo ensinou, que o culto tem que ter ordem e decência. Faça-se tudo com ordem e decência. Quer dizer que um culto tem que ser organizado. Tem que ter hora para começar, tem que ter hora para terminar, tem que ter uma boa liturgia, tem que ter ordem no culto. As pessoas não podem achar que isso aqui é um clube que sai e entra e sai, movimenta, conversa um com o outro paralelamente. Não, faça-se tudo com ordem e decência. Som muito alto, não é uma boa ordem e decência. Tem um som equilibrado dos instrumentos aqui, né? Tem que ter. Criança correndo para lá e para cá, né? Toda hora, tirando a atenção, não é uma boa ordem. Por isso tem que ter diácono para cuidar. Entra uma pessoa aqui que não é do nosso meio, meio alterado, meio complicado, ele não vai fazer o que quer não, é. Aqui tem ordem, não é? Encosta alguém nele, fala, companheiro, bem-vindo aqui, mas aqui tem ordem. Não vem bagunçar o culto não. Um não dá conta, junta 10 diáconos no companheiro, senta aí, olha para o pastor, presta atenção no culto. Não é chegar, expulsar, meter o pé na bunda e vai embora não. Tem hora que tem que fazer. Quando não tem mais jeito, né? Quando não tem jeito, chama a polícia, não tem controle. Mas enquanto der condições de controlar, deixa a pessoa aí. Está alterado, mas fica ouvindo. Aqui tem esperança para ele, né? Mas tem que ter ordem. Faça-se tudo com ordem e decência. Até no sentido espiritual, Paulo falou, gente, vocês estão crentes demais. Levanta um profeta ali, antes de terminar, o outro já grita de lá, o outro de cá, e aqui, né? Igual tinha uma igreja aí, tá, mas eu vou falar pouco, até às 10, né? Tá bom, né? Tem mais 10 minutos, né? Uma igreja que tinha uma profeta que controlava o culto. Eu levantava para ler, não era eu,
porque comigo isso não acontece. Mas tem pastor fraco. Levantar, vou ler o Salmo 100. A profeta levantava. Não, meu servo, hoje é o Salmo 120. Pelo amor, perdoa Jesus. Vamos ouvir a Elza e a Neuza cantar. Meu servo, hoje elas não vão cantar, não. E o camarada, e dirigiu o culto mesmo, lá de baixo. Aí foi transferido o pastor. Primeiro dia que ele vai dirigir o culto, que ele dá uma orientação, meu servo. Eu não sou servo seu, não. Sou servo de Jesus. Senta e vai assistir o culto aí. Porque, irmão, o tapa na mesa tem que ser na primeira noite. Se não der um tapa na mesa, aí acabou, você perdeu o controle o resto da vida. Organização. E do Espírito Santo age é na ordem, não é? É na ordem. Primeira coisa que Deus fez quando ia criar o mundo, Ele falou, Fiat Lux, haja luz. Já viu na caixa de fósforo, fez aí? Fiat Lux? Haja luz. Não vou trabalhar no escuro. Clareou o ambiente, aí vamos criar tudo. Mas é o Espírito, irmão. Não é, não. O Espírito Santo tem ordem. Não é? Deus é um Deus de legalidade, um Deus de ordem. O certo, irmãos, que Neemias conseguiu colocar ordem naquele caos. Conseguiu. Ele pôs as pessoas certas no lugar certo. O que é que diz aquela faixazinha bem no meio da bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Mas tem muita gente aí que quer tirar aquela frase, quer arrancar da bandeira brasileira, que é desordem e atraso. Ordem e progresso. Poderia ter colocado um acento no E, ficava bom também. Ordem é progresso. O que ele fez aqui? Ele recomeçou tudo. Meu irmão, era preferível ficar longe de Jerusalém, pois assim não precisaria absorver horários de culto e outras obrigações. Não quer saber de ser diácono, porque aí eu vou ter obrigação na igreja de chegar no dia certo, estou escalado, não posso faltar no culto. Eu não tenho compromisso, irmão, não vou no culto hoje, não tenho compromisso. É mais cômodo, não é? É mais cômodo. O que tem de melhor aqui? Uma demonstração de patriotismo. Qual foi a demonstração? Vou morar em Jerusalém. Para isso tem que sacrificar projetos pessoais, porque tem que ter tempo para servir a Deus. Muita gente fala, descrente aí, você convida ele, vamos para a igreja, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Já viu falar, parente seu, amigo, colega de trabalho? Vamos no culto da minha, eu não tenho tempo. Domingo à noite, eu não tenho tempo. É assim que as pessoas fazem, não querem vir. E diz que não tem tempo. Mas quantos crentes não tem também? Acho que aqui, corpo de obreiro. Já falei muito, né? Olha também, irmão, a coisa não é bagunçada não, hein? E colocou aqui, ó, importância da definição de funções. Você sabe o que é liderar? Primeiro, liderar, irmão, é você saber delegar autoridade, distribuir responsabilidade. Não é fazer tudo sozinho. Você vai escolher pessoas. Agora não é qualquer um, não. Tem que ser pessoas que têm habilidade para fazer aquele serviço, aquele trabalho, para exercer aquela função. Tem muita gente que se oferece espontaneamente, mas você tem que saber se ele tem talento para aquilo, né? Habilidade para aquilo. Às vezes desloca ele para outra função que ele tem, porque todo mundo tem talento, todo mundo tem habilidade, mas às vezes está no lugar errado, está exercendo a função errada. E liderar e identificar essas coisas. E saber que aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, está
esforçando demais, mas está no lugar errado. Desloca ele para a função certa. Não é qualquer um. É o homem certo no lugar certo. É a mulher certa no lugar certo. Funciona bem assim. Funciona bem. Um dia um rapaz chegou: Jesus, eu vou te seguir onde o senhor for. Não, não vai não. Quer ser discípulo, quer ser apóstolo. Não dá, você não tem chamada para isso, moço. Desiludiu o camarada no começo, irmão. Depois vira para o outro, você vem e segue. A entender. Mas a obra de Deus é assim mesmo. Aí vem aqui, ó, o planejamento. Corpo de obreiros. Os diaconatos cuidam do que é. Aqui diz, ó. Os diáconos cuidam dos assuntos temporais da igreja local. Enquanto os bispos... Por que ele colocou bispo aqui? Esse cara quer ensinar nós os bispos, né, irmão? Esse escritor aqui, ó. Enquanto os bispos cuidam da vida espiritual. Tá? Mas pode ser polivalente. Finalizando, polivalência. Um diácono pode ser um pregador, né? Faz bem o seu trabalho. Estevão, Filipe, era um diácono, saiu pregando, fundando igreja depois. Pode. Jesus, o pastor, o bispo, que é o espiritual, pode fazer o material também. Pode ser polivalente. Só que você não pode querer fazer as coisas sozinho. O mal é esse, achar que, Senhor, a coisa não acontece, né? Há uma sobrecarga. Se eu não estiver lá, se eu não falar, se eu não pegar aquilo, não vai funcionar. Vai, irmão. Delega autoridade, divide responsabilidade com pessoas responsáveis, que têm competência, têm habilidade, e descansa. Ele vai fazer o trabalho. Não é bem descansar, porque liderar é distribuir responsabilidade e cobrar resultado, né? Fixar metas e cobrar resultado. Você fica acompanhando, cobrando resultados. Neemias fez isto, porque ele era líder por excelência, e a coisa funcionou. O que a lição está dizendo, irmão? Qualquer função que você ocupa na igreja, ela é importante. Tinha que ter gente morando em Jerusalém para ser porteiro. Você vai mudar para lá para ser porteiro da cidade, porteiro do templo. É muito importante essa função. Você vai cuidar da limpeza, você vai cuidar... É muito importante. Tem gente que acha que não. Na casa de Deus, irmão, é muito importante. Eu quero terminar lembrando de uma frase do pastor. Fique em pé comigo, do pastor, saudoso pastor Antônio Inácio de Freitas, que é um dos fundadores da Assembleia de Deus em Goiás, que já morreu com 90 e tantos anos, e já tem muitos anos que morreu. Ele disse que a primeira função que ele recebeu na igreja, que o pastor escalou ele: você vai chegar cedo e você vai acender as lamparinas. Tinha as lamparinas na parede assim, ó. Você vai chegar cedo, colocar querosene e acender o pavio, iluminar o templo, acender as lamparinas. Esse que aquela noite quase não dormiu, tanta alegria pela responsabilidade que ele recebeu de acender as lamparinas no culto. Você se alegra ainda quando tem uma pequena missão na casa de Deus? Você fica feliz em morar na santa cidade de Jerusalém, morar aqui, morar na casa de Deus, servir o Senhor nos cultos, estar aí adorando, louvando a Deus, levantando mãos, participando, contribuindo. Sua presença é muito importante. Você não está por acaso aqui não. Você foi escolhido para vir para cá. Então levante sua mão comigo e ore. Nosso Deus e Pai,